Olá, bem-vindo à oficina Tradições Construtivas, orientações sobre a técnica do pau a pique. Me chamo Ítalo Mendonça Ribeiro e estou aqui para compartilhar com você conhecimentos sobre a construção tradicional secular, popularmente chamada de pau a pique, taipa de mão ou taipa de sopapo. Me descobri um amante das técnicas construtivas vernaculares, que são aquelas técnicas que são tradicionais aos nossos ancestrais e que, mesmo passado tanto tempo, permanecem no cotidiano das cidades seculares. Sou técnico em edificações e graduado como tecnólogo em conservação e restauro de bens imóveis pelo Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ouro Preto, o que me leva a gostar naturalmente de compreender sobre construções e, mais especificamente, as de terra, como é o caso da técnica de pau a pique. Os objetivos esperados com essa oficina são os de transmitir informações sobre a técnica construtiva tradicional denominada pau a pique, falar um pouquinho sobre a sua história e aplicação nos tempos passados, a aplicação na atualidade, a escolha dos materiais para a confecção, além dos solos, a metodologia construtiva, as patologias mais comuns, como evitá-las e possíveis tratamentos. A metodologia que eu estarei empregando durante essa oficina se dará através da exposição oral, exposição fotográfica, demonstração de testes de solos, além ainda da confecção de um painel demonstrativo. Os resultados esperados com essa oficina são os de identificar o sistema construtivo do pau a pique no dia a dia das cidades, identificar os diferentes tipos de solo através de testes simples, estruturar e barrear trechos de paredes utilizando a técnica, identificar e propor possíveis soluções às patologias mais comuns, além de esperar-se também contribuir na difusão dessa técnica tradicional construtiva, que além de tudo é secular a todas as cidades. Bom, trazendo aí uma contextualização histórica sobre as construções com terra estabilizada, é importante destacar que elas se encontram em todos os continentes do mundo. As mais antigas delas datam aí de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo e elas nascem muito pela necessidade, do ser humano de se fixar e de criar sociedade também. Já no Brasil, nós temos as construções tradicionais dos nossos povos originários, dos nossos índios, e posteriormente a 1500, depois da chegada do português ao Brasil também, os portugueses vindo com as técnicas de taipa de pilão, adobe e pau a pique também, eles trazem essas técnicas aos modos deles de fazerem e inserem isso dentro do contexto do Brasil. Em Catas Altas também, nós temos diversos exemplares aí construídos a partir dessas influências portuguesas também, principalmente aí em adobe e pau a pique. Bom, agora trazendo especificamente também sobre o pau a pique, é importante lembrar de algumas premissas. Primeiro, que ele é um sistema muito adaptável a diversas regiões, climas e topografias também. E ele utiliza materiais que são abundantes e que são locais, o que facilita a aquisição desses materiais e que até mesmo barateia o custo aí dessas obras. É muito recomendado que as fundações sejam elevadas acima do nível do solo. Isso faz com que a umidade ascendente, que é a umidade ali do período chuvoso principalmente, que dificulte que ela chegue nos pés dessa parede, colocando a terra, que é o nosso principal material construtivo aqui, em contato com essa umidade, que poderia nos trazer problemas futuros. Ele é um sistema construtivo também de vedação, ou seja, ele não possui função estrutural. As estruturas responsáveis por distribuir essas cargas e resistir aos esforços, elas são independentes do pau a pique. Elas devem ser dimensionadas, posicionadas e travadas entre si antes da execução do pau a pique, ou seja, antes do fechamento aí dessas paredes, da construção dessas paredes. É importante trazer também que a cobertura das edificações, em geral, elas devem ser construídas logo após o travamento dessas estruturas. Assim a gente evita que possíveis chuvas ao longo do período de obra atinjam as paredes, e mesmo também, após a construção das paredes, que essas chuvas também atinjam as paredes mesmo durante o tempo de secagem dessas, Que é importante que até o final do processo de secagem ela não receba mais umidade para poder fazer uma boa cura dessas paredes. Continuando no assunto de cobertura, é importante lembrar que recomenda-se que essas coberturas possuam beirais grandes. Isso faz com que haja maior proteção dessas edificações quanto às chuvas e principalmente as chuvas de vento, que são aquelas que durante as chuvas existe muito vento que joga muita água também nessas paredes em uma altura mais elevada. Então os beirais mais largos
eles nos ajudam nesse sentido, de levar essas águas para mais longe também quando elas caem dos telhados no chão, que poderia vir a respingar ali nas paredes também. Adotados outras formas também ali de se proteger dessas águas, né? Sobre as esquadrias de portas, janelas e vãos, é importante dizer que elas precisam ser esquadrejadas, aprumadas, niveladas e travadas no local definitivo delas, antes mesmo do barreamento. Bom, e agora trazendo um pouco sobre as possibilidades de materiais para usar, eu trago aqui algumas, separadas no grupos de materiais inorgânicos e materiais orgânicos. No grupo de materiais inorgânicos eu separei os pregos, os fitilhos de propileno, o arame recozido e a areia. No grupo de orgânicos eu trouxe os diversos tipos de madeira, o bambu, cordas de sisal, diversos tipos de cipó, tiras de couro animal e a terra. Esse quadro ao qual eu estou acompanhado, ele é um quadro demonstrativo que eu propus de fazer para poder demonstrar de uma melhor forma como que essa técnica é executada. Eu tenho aqui a seguinte observação. A estrutura externa, essas madeiras mais claras, elas não são o nosso objetivo, elas servem apenas para limitar o espaço onde a gente vai estar executando o nosso pau a pique aqui. Bom, dos materiais aqui que eu utilizei, eu tenho apenas um material do grupo inorgânico, que são os pregos. Os pregos eu utilizei um a cada vara que vai na vertical, bem aqui no topo, para que eu pudesse travar essas varas de bambu de forma que elas não se deslocassem aqui durante essa confecção. Os outros materiais que eu utilizei são do grupo orgânico, sendo eles o bambu, que vai tanto na vertical quanto na horizontal, e também a corda de sisal, que vai no encontro de cada bambu desse, fazendo uma amarração para poder travar todo esse sistema, ao qual a gente chama de entramado, que posteriormente vai receber a terra também para a gente estar aí confeccionando, né, finalizando o nosso pau a pique. Na sequência eu vou deixar dois vídeos breves. O primeiro dele é de um trabalho prévio que precisa ser feito com o bambu antes de estar montando os planos, né, de parede com ele. E no outro vídeo é como que eu fiz para poder estruturar esse quadro, para ele poder chegar nesse ponto ao qual ele está hoje. Então deixa aí na sequência e faço alguns comentários em cima desse vídeo também. Bom pessoal, por ter optado aqui pela construção com o bambu, eu vou tecer alguns comentários em relação a este material específico. Quanto à escolha do bambu, eu escolho normalmente plantas que são mais velhas, porque elas possuem uma resistência maior, justamente por já estar no seu estado mais maduro e possuir paredes mais espessas. Elas são fáceis de ser identificadas porque elas apresentam também na face externa manchas de coloração branca que são semelhantes aí ao mofo ou algo desse tipo. Em relação à espessura desse bambu, a gente tem bambus mais finos, bambus mais grossos, diversas medidas. Tenham em mente que um bambu de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro, ele nos dará uma parede acabada de em torno de 15 centímetros de largura. Em relação à época de colheita desse bambu, é importante que ela seja feita nos meses mais secos, para a gente ter uma presença menor de umidade nessas plantas. As técnicas mais tradicionais, os antigos, como a gente costuma dizer também, eles dizem que na lua minguante a gente tem uma vantagem em fazer essa colheita, porque seria a lua onde a gente tem a menor presença de umidade na planta também. Em relação às medidas, é importante a gente ter em mente as medidas determinadas pelo projeto ou ainda pelo pé direito da edificação aí que a gente quer estar construindo, né? Ou mesmo pelo vão também. É importante a gente ter em mente que essas medidas mudam quando a gente pensa nos espaços onde vão estar as portas e onde vão estar as janelas também. A gente tem trechos normalmente menores ali de bambu, em função aí, né, da altura, da disposição desses vãos, portas, janelas. E o vídeo aí o tempo todo eu estou fazendo o trabalho, na verdade, de rachar esses bambus, separar eles ao meio aí na longitudinal. Porque na verdade esses que eu estou rachando, eles são as varas, né, que são as peças que ficam na horizontal dentro do nosso entramado. Já as peças que ficam na vertical, essas são inteiras, elas não precisam de ser rachadas como eu estou fazendo nesse vídeo.
Bom, trazendo aqui agora o vídeo onde eu demonstro como eu estruturei o nosso quadro demonstrativo, eu iniciei ali fixando pregos na parte superior do nosso quadro, espaçados em torno de 20 centímetros. Alternativa a essa técnica, no passado era utilizado se fazer furos nas vigas. Esses furos poderiam servir para poder encaixar a madeira na parte de cima e na parte de baixo, de forma que essa madeira ou que esse bambu ficasse preso. As peças que estão na vertical, eles são bambus que não foram rachados, ou seja, eles estão inteiros, simplesmente cortei na mesma medida que eu precisava aqui para estar montando o nosso quadro demonstrativo. Já as peças que estão na horizontal são aquelas peças onde no vídeo anterior eu demonstrei como que eu rachei essas peças ao meio. Eu optei por estar colocando a parte externa do bambu para fora também da parede, de forma que a parte côncava do bambu ficasse voltada para a parte de dentro ali da nossa parede. É importante também colocar essas peças que são as varas, né, que estão na horizontal, de forma desencontrada, de um lado e do outro da parede. Em relação aos nós, especificamente, não existe um nó específico ali para poder ser utilizado, um nó que seja regra. O importante é que o bambu ou que as varas, se for o caso de usar madeira, estejam fixas e que elas não fiquem bambas o suficiente para poder cair e apoiar sobre o nó que está logo abaixo. O arame recozido também ele poderia ser usado no local dessa corda de sisal, para poder fazer esse travamento. O inconveniente que eu penso em relação ao arame para essa função no Power Pick é porque o barreamento ele se dá com as mãos. Então pode acontecer de às vezes uma ponta de arame ficar voltada para fora e a gente acabar se acidentando ali, cortando o dedo, enquanto a gente está fazendo esse barreamento. Eu agora passo a falar mais sobre o nosso principal material de trabalho aqui, que é justamente aqui a terra. Bom, a terra a gente precisa de ter algumas premissas também, assim como um sistema construtivo. Uma delas é a que, na verdade, a gente pode usar basicamente qualquer tipo de terra, independente se é uma terra mais amarela, uma terra mais avermelhada, uma terra mais clara. A terra ser utilizada para essa técnica do Power Pick e qualquer outra técnica também de construção que usa a terra como principal elemento, ela precisa ser uma terra o quanto mais inerte, melhor. Ou seja, aquela terra que possui uma camada vegetal, matéria orgânica, aquela terra que está na superfície, essa terra não serve para a gente, justamente pela presença desses materiais orgânicos, e começa a coletar essa terra abaixo desse ponto, ou seja, aproximadamente 30 a 40 centímetros abaixo da superfície da terra. Que nesse ponto a gente já encontra uma condição muito melhor de terra para a gente poder estar trabalhando também aqui. Essa terra ela precisa ser uma terra inodora, ou seja, esse é uma outra dica que eu posso dar aqui sobre a escolha da terra. Se você pegar aqui a terra, fizer um teste, cheirar essa terra e sentir cheiro de mofo ou alguma coisa parecida, essa terra já não serve, porque isso já é um indicativo de que existem ali muito material orgânico que pode comprometer a nossa execução. Outro ponto para a gente poder escolher também essa terra são alguns testes que a gente pode estar realizando para poder nos trazer uma escolha mais assertiva sobre essa terra. Eu vou estar trazendo alguns testes para demonstrar aqui, testes simples, testes mais rápidos, que a gente mesmo pode fazer e não depende de outros materiais também. São testes que já nos dão uma boa precisão, uma boa ideia do tipo de terra que a gente tem. Quando eu digo tipo de terra também, está muito relacionado à proporção de argila e areia que a gente tem dentro dessa terra. É importante lembrar também que a terra ela, basicamente ela vai ter três principais elementos dentro dela. A terra ela vai ter uma parte de areia, ela vai ter partes que são argila e vai ter partes que são silt. Bom, e o que é cada uma dessas partes na verdade? Bom, a areia seriam os maiores grãos que estão ali presentes na terra. E são os grãos mais rígidos também, grãos mais pesados. A argila ela é responsável por fazer a junção dessas partículas maiores de areia. E a gente tem por último também
o silt, que está normalmente em menor proporção na terra, que ele é um material mais escorregadio e são as menores partículas ali dentro do... Bom, agora sim, começando aqui os testes práticos que eu trouxe pra gente. Eu trouxe basicamente dois materiais, que é a nossa terra, sem adição de nenhum outro elemento, e também um pouco de água. Bom, de começo aqui, eu quero falar que o que é importante nos testes é a gente ter a nossa percepção, tanto visual quanto tátil também, em relação ao nosso material aqui. Simplesmente de pegar essa terra, eu já consigo perceber que ela tem um certo teor de umidade. Eu consigo comprovar isso para vocês a partir do ponto onde eu pego uma porção dessa terra e simplesmente aperto ela. E assim eu já consigo trazer esse torrão, né, que ela forma. Inclusive é interessante perceber que nesse ponto ela fez o formato aqui onde os meus dedos comprimiram ela. Isso já é uma pista sobre o que essa terra tem aqui pra gente. Bom, se fosse uma terra com o percentual muito alto, muito elevado de areia, eu já não conseguiria fazer isso, porque ela já não deixaria essas marcas, esse relevo que meus dedos deixaram. Isso já é um primeiro indicativo que essa terra tem uma quantidade boa de argila. Bom, fazendo um outro teste rápido aqui também, com esse mesmo teor de umidade, eu posso pegar uma porção dessa terra e vir aqui amassando ele, mais ou menos aí do tamanho de uma bola de aproximadamente 5 centímetros aí de diâmetro. E aqui eu já vou trabalhando essa bola, vou fazendo um pouco de pressão nela aqui, vou rodando. Não preciso dar um acabamento perfeito nela também. E aqui agora, fazendo uma observação visual, eu já consigo ver que essa bola ela já me mostrou um certo brilho também, com essa pouca manuseada que eu dei nela aqui. Isso já me demonstra também, já é um indicativo de presença de umidade e também de que ela é uma terra que vai me permitir uma boa trabalhabilidade também. Que também já é um indicativo aí de uma terra mais argilosa, que é basicamente o que a gente busca. Bom, um outro também que eu consigo observar aqui já, é por ela já ter conseguido ter depositado parte dessa argila aqui na palma da minha mão, deixando a palma da mão um pouco mais escura também. Isso é uma outra característica de uma terra também mais argilosa. Aquela terra que quando a gente anda descalço fica difícil até de lavar os pés, de tirar aquele material, né? Isso é uma característica da terra argilosa. Bom, e agora aqui, umedecendo essa terra um pouco, vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse movimento que eu estou fazendo aqui de apertar, de amassar, de revirar essa terra, ele seria um movimento que a gente vai reproduzir, na verdade, com os pés, no momento em que a gente for fazer a nossa prática de barreamento mesmo aqui do nosso quadro demonstrativo. Eu consigo fazer aquele mesmo teste de amassar ela e também aqui de sentir como que essa massa está. Eu sinto que ela fica uma massa mais plástica, eu ainda aperto ela bem aqui e ela não escorre, então ela está numa umidade boa para trabalhar. E aqui agora eu consigo fazer tirar essa água, vou agora enrolar ela aqui, já percebo uma facilidade muito maior de trabalhar ela, inclusive agora ela começa até a fazer aqui um barulho à medida que eu vou girando ela na mão. Eu consigo fazer agora uma bola que ela não apresenta aí trincas, né, fissuras nenhuma aqui. Vamos ver o que vai acontecer nesse teste agora. Bom, deixando aqui então mais ou menos da mesma altura. Ela quicou e ficou mais presa aqui na lona, que é a superfície aqui. Bom, quando eu observo ela no entorno, eu vejo que ela abriu, na verdade, poucas trincas, principalmente nessa parte mais lateral dela aqui. Isso é uma característica de que quando ela caiu, na verdade ela espalhou um pouco e essas bordas sofreram uma tensão maior e apresentaram as rachaduras. E quando eu pego ela aqui, eu consigo agora virando ela de cabeça para baixo, perceber que ela ficou muito mais achatada. Aqui eu posso fazer um outro teste, que seria aqui do achatamento dela na minha mão, para poder ver se ela vai conseguir pregar, se ela vai conseguir aderir aqui à palma da minha mão também, que é um outro indicativo que a gente pode ter. Então aqui fazendo uma pressão, bom, ela aderiu aqui à minha mão e deve ficar aderida por algum tempo. Esticando a mão agora, ela caiu.
Ou seja, isso me mostra que com o teor de umidade que eu cheguei e com a terra que eu tenho, ela teve uma boa aderência na minha mão. Bom, aqui ele já está aproximadamente aqui com 30 centímetros. O que eu consigo observar aqui? Eu friccionei esse material para frente e para trás o tempo todo para poder alargar ele. Eu reparei que ele não apresentou nenhuma rachadura. Bom, se eu pego aqui então esse mesmo rolo e seguro ele na vertical, eu vejo que ele fica um tempo antes de se partir. Isso também é uma característica de que ele tem uma boa união entre as partículas que está transmitindo a possibilidade de segurar todo esse peso dele próprio aqui sem se romper. Em relação a todos esses testes com terra, é importante que aqui eu trouxe só os testes com a terra pura. Eu poderia estar fazendo outros testes também para poder descobrir um pouco mais, para ver qual o ponto ideal de resistência dessa terra à medida que eu fosse adicionando areia, uma vez que eu percebi que essa terra ela tem a característica de ser uma terra bastante argilosa. Então é interessante a gente estar fazendo outros testes também, um pouco mais elaborados, adicionando proporções de terra e proporções de areia, fazendo essa mistura toda, chegando numa umidade ideal, deixando esses corpos de prova secando ao longo do tempo, de preferência à sombra também, local ventilado. E depois que elas todas estiverem secas, a gente pode fazer testes rompendo esses corpos de prova para a gente poder ter uma noção boa a partir do tato aqui e da força que a gente aplica para poder conseguir partir cada receita dessa que a gente fizer. A gente pode começar com uma receita básica que seria apenas a terra, deixar ela secar, e a gente pode também ir adicionando areia nessa medida. Não tem proporção certa para iniciar ou para terminar, o importante é fazer alguns testes e anotar essas receitas para que na hora de fazer o rompimento a gente perceba qual tem a maior resistência. Em relação às fibras também que podem ser adicionadas, tanto nesses testes que eu fiz aqui só com a terra, quanto nos testes aí adicionando a areia, é importante a gente perceber que a adição das fibras dentro aqui desse corpo, né, dessa terra, a gente consegue ter uma maior trama de material que vai segurar, que vai ajudar a aderir aqui toda essa terra, né, que está aqui misturada. Em relação aqui à adição de fibras também, que é uma prática muito comum, e até mesmo aí ao esterco, é importante a gente ter a clareza de que essas adições elas podem ser feitas para poder aumentar a resistência do nosso material, da terra, porém é interessante a gente fazer esses corpos de prova bastante variados, só entre proporções de terra e areia, proporções entre terra, areia e o próprio esterco, ou mesmo terra, areia, mais a fibra aí seca também, picada aqui misturada ao meio dessa massa toda. A fibra ela vai atuar aqui como se fossem mini vergalhões, vamos pensar assim, dentro de um concreto armado. Que seria o quê? Ele vai ter a função exatamente de ajudar na ligação aí dessas terras, né? Das partículas que estão de um lado com as partículas de outro, aumentando a área de atrito dentro desse material, de forma que quando eu for fazer um teste, como por exemplo de tentar partir uma bola ao meio, naturalmente se eu coloco fibras aqui no meio, eu aumento essa resistência que esse material vai me fazer para poder romper ele. Então a fibra ela atua dessa forma, ela consegue ligar bem partes da terra, então dessa forma a gente alcança uma resistência maior também. Não quer dizer que quanto mais fibra a gente coloca no material, melhor seja. Por isso a importância dos corpos de prova para a gente poder determinar uma proporção em volume que essas palhas ou essas fibras elas precisam ter dentro dessa massa para que a gente chegue nesse ponto ideal, entre terra, areia e as fibras para poder ter essa boa resistência. Bom pessoal, e com esses testes simples eu consigo demonstrar para vocês que essa terra ela é uma terra de características argilosas, e que é uma terra que eu poderia já estar utilizando ela da forma como ela está, para a gente poder estar fazendo o barreamento do nosso quadro demonstrativo. Como a gente está só fazendo uma técnica mais breve para conhecimento, eu não vou estar fazendo adição de nenhum aditivo, como areia, como palha, como esterco também,
Vou estar usando apenas a terra para a gente poder ver como que essa terra vai comportar e ter também um visual, na verdade, sobre como que é feito o trabalho de barreamento desse quadro. Bom, pessoal, agora sim, chegado o momento da gente começar a misturar aqui a nossa massa para posteriormente estar barreando o nosso quadro. Eu vou fazer da forma tradicional, como é feito, utilizando os pés para poder auxiliar nesse amassamento e utilizando também em alguns poucos momentos a enxada, que é a ferramenta tradicional utilizada. Eu optei aqui também por estar trazendo uma certa inovação que já tem uns bons anos que as pessoas utilizam também, por facilitar o processo aqui, que é simplesmente essa lona amarela que está forrando aí o chão. Bom, de início eu utilizo a enxada então para poder abrir uma espécie de espaço ali no meio desse volume todo de terra que está ali no chão. Lembrando que essa terra está sem nenhum aditivo, está sem areia, está sem esterco, está sem palha. Bom, agora eu vou adicionando uma quantidade baixa de água para poder ir umedecendo mais essa terra. Lembrando que é importante a gente sempre adicionar água aos poucos e ir trabalhando essa terra com pouca água, de pouco em pouco, para que a gente consiga chegar na umidade ideal e que a gente não passe do ponto. Eu vou pisoteando essa massa com essa água para poder tornar isso tudo uma coisa só. E venho puxando ali também a terra que está mais nas bordas, né, que é a terra mais seca, para o centro, utilizando os pés. Posso também trazer essa terra das bordas que está mais seca para o centro, utilizando a enxada também como uma ferramenta. E sigo nessa mesma lógica, adicionando água aos poucos, pisoteando essa massa, revirando essa massa, caminhando ali pelas bordas, puxando para o centro. Agora trazendo aqui um pouco da lógica por trás de estar fazendo essa massa em cima dessa lona, além aí da questão, como eu estava gravando em um ambiente interno, eu precisava também de proteger esse piso, é que na verdade a lona ela nos possibilita de revirar esse material de uma forma muito mais fácil do que fazendo o trabalho utilizando a enxada, uma vez que essa massa cada vez mais ela passa a ficar mais plástica e ela começa a aderir muito à enxada, tornando assim um trabalho muito mais penoso, um trabalho muito mais dificultoso de se fazer. A gente consegue revirar facilmente com o auxílio aqui da lona. Então aqui é importante revirar ela puxando as pontas, de forma que eu consiga ver que essa massa que está no centro, ela comece a se enrolar na própria massa, de forma que a parte que estava para baixo fique para cima e que ali eu consiga fazer um novo processo também de pisoteio dessa massa, trazendo a parte mais úmida de baixo para cima, e vou repetir nessa forma, utilizando as várias pontas ali que a lona me proporciona fazer, né? Lembrando também que esse processo de pisoteio dessa terra, ele não tem um tempo mínimo nem um tempo máximo a ser feito, assim como não tem uma quantidade específica de água em função da quantidade de terra que a gente está preparando. Tudo vai muito do tato e da sensibilidade para a gente poder perceber qual é o momento ideal que a gente já pode estar utilizando essa massa dentro do nosso entramado. Chegado então ao teor de plasticidade ao qual eu esperava, eu utilizo mais uma vez a vantagem ali que a lona me dá para poder juntar toda essa massa mais ao centro e começo também a fazer algumas bolas com essa massa, sem um tamanho padrão, sem nada muito específico. Esse é um procedimento muito empregado simplesmente para poder facilitar a minha próxima etapa, que seria o barreamento. Essas bolas, elas nos facilitam muito o transporte desse material também. No caso, a gente precisa de deslocar por uma distância um pouco maior entre o local onde a gente faz esse trabalho prévio e o local onde a nossa parede já vai ser erguida. Enfim, chega aqui o momento maior dessa oficina, que seria o preenchimento aqui dessa trama de pau a pique, ou que a gente também pode chamar de barreamento, né, aí da parede de pau a pique, onde eu estou fazendo aqui, na companhia da minha esposa também,
esse preenchimento, esse barreamento, para que vocês possam ver como que essa prática é realizada. É importante aqui mencionar que o ideal dessa técnica seria a gente ter pelo menos 2 pessoas para poder estar fazendo o barreamento, sendo uma pessoa por um lado de uma determinada parede e a outra pessoa do outro lado dessa parede, assim como a gente está o tempo todo aqui nesse vídeo. Aquelas bolas as quais eu fiz no vídeo passado, elas estão aqui em cima da mesa, dispostas, e quando eu disse no outro vídeo que isso ajudaria no transporte, era nesse sentido, porque você consegue carregar essas bolas de forma mais fácil e posicionar elas mais próximas e pré-organizadas, vamos imaginar assim, para quem vai estar fazendo o trabalho do barreamento. O ideal é que cada uma das pessoas, de um lado e de outro da parede, tenha o seu montante de bolas também para facilitar a logística e a velocidade de execução aqui da técnica. Essas bolas elas podem ser, e na verdade devem ser, redivididas, elas devem ser cortadas ao meio ou na quantidade em que se achar melhor para poder aplicar. É importante que as bolas, durante a aplicação, sejam aproximadamente do mesmo tamanho, mesmo volume, o que facilita a técnica também e evita de que o barro batido por um lado, ele atravesse a trama e vaze do outro lado, né? Bom, cada um com a sua porção de barro de um lado da parede. O ideal é que previamente se combine qual que vai ser o caminho a ser barreado. Normalmente, e o recomendado, é que sejam feitas linhas horizontais até o final de um determinado trecho e que logo acima dessa linha surja uma outra linha horizontal. Não é recomendado que a gente faça linhas verticais durante esse barreamento também. A gente inicia da parte de baixo e vai subindo gradativamente essa parede durante toda a extensão dela. Bom, então pré-determinado e combinado qual vai ser o caminho que vai seguir esse barreamento, ele se inicia de forma que as 2 pessoas ao mesmo tempo batem esse barro em direção à nossa trama de bambu, o nosso entramado. É interessante que o barro vindo de um lado, ele bata e entre em contato com o barro do outro lado de forma que, por conta da propriedade plástica que essa nossa massa possui, ele consegue aderir e consegue envolver todo esse entramado de forma a ocultar ele naquele determinado trecho. E que não fique espaço vazio entre o barro que veio de um lado da parede e do que veio do outro lado da parede. A sincronização dessas batidas, para a gente ter o máximo possível de batidas perfeitas, vamos pensar assim, para ter uma melhor aderência e envolvimento dessa trama toda de bambu, ela pode ser feita pela simples contagem. Exemplo, 1, 2, 3 e os 2 batem. Esse pode ser um combinado simples que serve muito bem, inclusive quando a gente está chegando no topo das paredes, onde a gente não consegue mais ter o contato visual de uma pessoa com a outra pessoa. Então essa contagem ela ajuda muito nessa organização, né, de se bater nessa sincronia. Observem que no vídeo, à medida que a parede vai subindo, a gente consegue ainda visualizar onde cada bola bateu ali no nosso entramado. Ao longo do tempo, que essa parede vai avançando, que a gente vai subindo esse trecho de barreamento, a gente vai fazendo uma coisa que eu particularmente chamo de limpeza desse pau a pique. Eu retiro o excesso das camadas mais baixas para que eu já consiga começar a ver uma melhor definição dessa parede. E exatamente nesse ponto, para a gente ter um contato muito forte das mãos com a massa e eventualmente também com o bambu, é que eu recomendo a não utilização do arame para poder estar fazendo as amarrações. Caso eu venha ter pontas de arame expostas, eu poderia facilmente ali me acidentar e cortar o dedo, cortar a mão, algo nesse sentido. O que não seria nada legal, uma vez que eu estou mexendo também com terra, ficar ali com o ferimento exposto, né? Neste caso em específico, como eu estou trabalhando com uma terra que ela é extremamente argilosa e eu não fiz a correção prévia, como eu disse,
eu tenho uma terra que ela tem um coeficiente de ligação ali entre as partículas que ele é altíssimo. Isso me dificulta até para poder retirar esse excesso e conseguir dar uma limpeza melhor nesse processo. O trabalho aqui de limpeza, de retirada do excesso de terra aplicada, ele precisa ser feito até a gente conseguir voltar esse barro ao nível onde a gente consiga enxergar as varas que estão na horizontal. Todo barro que fica aderido além dessas varas, que encubra essas varas, quando esse barro seca, ele acaba gerando uma camada normalmente mais fina e ele acaba se desprendendo da parede. Logo, a gente já evita de aplicar uma quantidade maior de barro para que essa parede seque mais rápido e para que a gente depois não tenha que retirar um excesso que a gente já poderia ter retirado aqui durante a nossa execução, né, do pau a pique. Neste barreamento em específico, a quantidade de material que eu havia produzido previamente, a quantidade de barro que eu havia amassado, ela foi uma quantidade, vamos dizer assim, a conta do que seria o aplicado aqui na nossa parede. Então, à medida que eu ia subindo, eu precisava de vir limpando, tirando o excesso para me gerar um material para que eu conseguisse chegar até o final da execução da nossa técnica. Eu deixei toda a superfície lisa, onde eu vim retirando os excessos, e posteriormente eu vim com a ponta dos dedos agora fazendo ranhuras, espécie de ranhuras nesse barro. As ranhuras produzidas propositalmente, elas ajudam na ancoragem de uma futura massa de reboco que seja aplicada sobre essa camada da alma da parede, como comumente é chamada também, que é essa parte onde a gente tem o barreamento. Pessoal, chegando aqui agora, nos finalmente da nossa oficina, ainda assim é importante fazer algumas considerações sobre a técnica do pau a pique. A primeira delas que eu gostaria de fazer é em relação justamente a esse nome, de pau a pique. Tradicionalmente se utilizava as madeiras nativas para fazer. Porém, com a questão de sustentabilidade, a questão de supressão vegetal, dos problemas ambientais que a gente tem, cada vez mais as pessoas que hoje utilizam essa técnica buscam fazê-la utilizando o bambu ao invés da madeira. Uma outra questão também sobre o pau a pique é que ele se demonstra ser uma técnica muito versátil e adaptável a diversas realidades também. A qualidade da ambiência que essas edificações feitas em pau a pique nos proporciona, ela é espetacular. A construção com técnica, ela é uma construção em geral que permite uma boa regulação térmica, uma boa troca gasosa, a gente tem um ambiente mais limpo, mais isento de mofos e odores, principalmente ali na época de chuva, como é comum em construções convencionais mesmo, aí de cimento e muitas vezes tijolo baiano também, né? Bom, uma outra vantagem que a gente tem aqui também em relação à construção do pau a pique é que a gente tem uma redução financeira dos custos dos materiais que a gente precisa estar adquirindo para poder estar executando em nossa edificação, nosso imóvel, residência, seja lá o que for, né? A relação disso é porque o nosso principal material aqui, que é a terra, ele é um material super disponível em qualquer local que você vá. Desde que você entenda como que essa terra comporta e faça os testes adequados, com poucas correções a gente consegue uma parede com uma resistência muito elevada e que já nos serve para poder fazer a nossa técnica aqui do pau a pique. Então a aquisição da terra e a aquisição de bambu são aquisições muito em conta em relação a uma aquisição, por exemplo, de materiais convencionais de construção, né? Sem dúvida, um outro ponto muito interessante em relação às construções feitas em terra, né, construções aí mais sustentáveis também, é justamente essa pegada ambiental que a gente precisa ficar atento nisso, né? A cada dia que passa, a gente precisa ficar mais atento. Bom, a gente tem aqui, pelos mesmos motivos, um baixo impacto ambiental. Justamente pela grande disponibilidade de terra, grande disponibilidade de bambu, ou seja lá de alguma outra madeira também nos locais, a gente consegue ter um menor deslocamento de veículos para poder fazer a coleta desse material. Então, com esses menores deslocamentos e menores agressões ao meio ambiente para poder retirar esses materiais,
a gente tem um ganho significativo já nesse aspecto. Outro aspecto a ser levado em consideração é a redução também da queima de combustíveis fósseis, uma vez que a gente não precisa de ficar fazendo grandes deslocamentos desde o ponto onde o material foi coletado até uma manufaturação ali desse material, uma industrialização ali muitas vezes também, para depois ele chegar para um centro de distribuição, para você, cliente final, comprar em um depósito, ainda ter que deslocar até um determinado ponto para que aquele material, enfim, seja utilizado. Você já pensou em quanto combustível a gente precisa queimar desde da obtenção dessa matéria-prima até a entrega desse material no seu campo de obra? É uma quantidade significativa, na verdade, né? Outro aspecto super interessante também dessas técnicas tradicionais construtivas é justamente o ganho social coletivo que a gente tem dentro das comunidades ao executar, seja lá qual técnica for também. No passado, as pessoas costumavam fazer mutirões para poder fazer aí suas construções e conseguirem sua casa própria, para poder levar a sua vida, né? E esses mutirões, eles são sempre envolvidos ali em muita comida tradicional, em muitas danças, em muita música, em muitas expressões culturais que são de cada comunidade, são expressões que são locais também. Então esses mutirões nos permitem mais ainda semear toda essa cultura que é local a cada povo, a cada região, né? Bom, um outro aspecto também aqui que me chama a atenção e que é bastante, eu particularmente acho bastante interessante, é justamente manter viva essa tradição construtiva. Porque ela é uma construção que ela é dos povos originários do Brasil. É uma construção inicialmente desenvolvida pelos índios e depois ela veio aí sendo aprimorada também com técnicas dos portugueses e essa situação toda. Mas enfim, seja lá índio ou seja lá português, o importante é que essa técnica ela foi passada de geração em geração e chegou hoje aqui, a gente está em 2021, alguns séculos depois aqui da origem, né, de todas essas construções, e muitas delas permanecem de pé e a gente hoje ainda consegue ter ver essas técnicas, compreender como essas técnicas funcionam, os benefícios, os ganhos que elas nos trazem e, mais importante ainda, a gente consegue replicar essas técnicas para gerações futuras, que isso também acaba sendo um dever nosso enquanto cidadãos, enquanto preservadores da esfera cultural a qual todos nós deveríamos ser. Bom, falando também em dever e em preservação, nós temos o dever também de garantir que as gerações que estão vindo por aí, que elas possam desfrutar das mesmas condições que a gente tem hoje, ou até melhores. É sempre interessante a gente pensar em nunca regredir, em nunca deixar um espaço pior do que o espaço que a gente encontrou. Então, a gente conseguir replicar essas técnicas com todos os ganhos ambientais, ganhos sociais, ganhos culturais, tradicionais que a gente tem, é muito interessante porque a gente poderia estar propiciando isso para as gerações que estão vindo. E outra questão é que a gente, com esses conhecimentos, a gente consegue identificar nas cidades aonde a gente tem um exemplar ali executado em pau a pique, por exemplo, e com algumas técnicas muito simples de se executar, a gente consegue muitas vezes estar propondo uma recuperação, estar auxiliando alguém que está ali fazendo, uma pessoa mais velha muitas vezes. Importante também escutar os mais velhos que faziam essas técnicas também, porque a cada região, às vezes o nome vai mudar um pouco, às vezes o entendimento sobre essa matéria vai mudar um pouco. Então o conhecimento dos nossos mais antigos, dos nossos antepassados, nossos avós, bisavós e pais também, é super importante para que a gente consiga manter essa tradição viva, né? Bom, a gente aqui, até para tentar descontrair um pouquinho também, eu trouxe uma proposta de estar recebendo algumas perguntas, que eu ainda não sei quais são, para poder estar respondendo em relação ao pau a pique. A minha proposta foi de trazer alguns mitos e verdades. Minha esposa bolou as perguntas e vai estar aqui fazendo para mim elas agora e eu vou estar em primeira mão recebendo aqui. Sobre o acabamento, ele fica feio? Bom, eu acho que feio ou bonito é muito relativo também. Eu gostaria de começar por aí, porque algumas pessoas acham uma técnica mais rústica bonita, outras pessoas gostam mais de um visual mais moderno, alguma coisa nesse sentido. Então vai depender muito aí do gosto pessoal.
é importante falar que o acabamento ele pode ficar tão bom quanto um acabamento de uma alvenaria convencional, alguma coisa nesse sentido. Casa de pau a pique é casa de pobre? Bom, casa de pau a pique, casa de pobre. Isso eu acho que é uma coisa muito intrínseca nas pessoas, porque as pessoas eu acho que têm aquela visão do pau a pique lá no interior, numa área muito seca, uma vida muito difícil, e acabam fazendo essa interação entre as duas situações. O que na verdade não é uma verdade, é um mito, né, em relação aí ao pau a pique. Ele, desde que bem executado também, a gente tem diversos exemplares com bons acabamentos aí, com casas de alto luxo até, de padrão, né? A parede fica rachada? Bom, a parede fica rachada. Eu acabei de barrear esse aqui, deve ter em torno aí de umas 24 horas mais ou menos, e eu já consigo perceber aqui que eu tenho a presença de algumas pequenas trincas, principalmente aqui na vertical. E essa questão da parede rachar, ela tem que rachar, na verdade. A parede do pau a pique ela tem que rachar porque é justamente um comportamento químico, né, e físico que essa massa tem. Porque a argila, como eu disse, quando ela está sob presença de grande umidade, ela incha e depois ela perde água e reduz o seu volume. Então, nessa redução de volume, ela acaba rachando. Então, é super natural que rache. E isso pode até também auxiliar, na verdade, nas etapas seguintes, que seria a etapa aí do nosso reboco também, que inclusive é feito e deve ser feito também com terra e areia, talvez em outras proporções, mas é importante que se faça com terra e areia e jamais use cimento em uma parede feita em terra. Mas com as paredes rachadas, a casa não vai virar uma casa de barbeiro? Casa de barbeiro. Casa de barbeiro é outra clássica também, né? Casa de barbeiro eu acho que de novo voltando àquela situação da casa de pobre, né? Porque muito do que a gente via, do que a gente vê em fotos antigos, vídeos antigos, quando demonstra-se as casas de pau a pique, muitas vezes elas foram feitas só até o ponto em que essa aqui tá. Essa ainda não secou, não chegou a rachar completamente. Nessas fotos, vídeos antigos de comunidades muito, muito simples e semelhantes aí, a gente tem essa questão de que essas casas ficam rachadas naturalmente, é um comportamento material, e muitas vezes as pessoas não davam ou não dão o acabamento devido a esses espaços, essa brecha que fica. Ou seja, elas não passam da etapa do barreamento para a etapa do reboco e até mesmo da pintura ali. Dessa forma, a gente fica com diversas lacunas aqui dentro da nossa massa, lacunas aí que podem chegar a 1, 2, 3 centímetros, é o natural. E óbvio que o barbeiro seria um dos insetos, e não seria só o barbeiro, seria também a barata, seria alguns outros insetos também que poderiam querer morar nessa casa, nessas trincas. Justamente porque a terra, ela nos dá também uma condição muito boa ali, uma condição térmica muito boa, que também é agradável a esses insetos. Então é natural que eles busquem esses espaços, desde que a casa não esteja bem acabada. Por ser uma construção com terra, as paredes podem derreter com a chuva? Bom, parede derreter com chuva também é uma boa pergunta. As pessoas ficam com receio muitas vezes em executar o pau a pique, porque elas se caem muito nessa pergunta. A parede vai derreter quando chover, não dá certo, tem que ter cimento e tudo mais. Desde que ela seja bem executada, que ela tenha os aditivos ali naturais que ajudam a preservar essa parede, né, que repelem a água ali, ela é uma parede que é super duradoura, aliada, obviamente, a outras técnicas também, boas práticas, né, na construção que a gente precisa ter, como aquela elevação do nível do solo, que eu citei anteriormente, e também aí os beirais largos, né? Seria aí a boa bota e o bom chapéu, fundação alta e beirais largos. Posso usar qualquer terra para a construção de pau a pique? A ideia da terra é sempre ser uma terra mais inorgânica possível. Desde que você identificou uma terra, que você retirou essa matéria orgânica ali, tirou a primeira camada de solo, que é onde tem as raízes ali das plantas, folhas em decomposição, esse tipo de coisa, você pode pegar aquela terra,
fazer os testes com ela, identificar ali se ela tem muita areia, se ela tem muita argila, fazer os seus testes um pouco mais elaborados também, com traços diferentes de argila, de esterco e de palha picado, por exemplo, para conseguir chegar num corpo de prova que ele seja o mais resistente possível. Então, basicamente, se você fizer esse trabalho de entendimento desse solo, sim, qualquer terra serviria. Bom, pessoal, então aqui agora a gente finalizou aqui essa sessãozinha aqui de mitos e verdades aqui sobre o pau a pique. E agora eu vou dar continuidade sim na parte final aqui, que seriam os agradecimentos, óbvio que eu não poderia deixar de fazê-los. Iniciando aqui então os agradecimentos e as considerações finais, é importante eu falar que esse trabalho todo só foi possibilitado graças à Lei 14.017 de 2020, que é a Lei Aldir Blanc. Ela é uma lei federal que possibilita a distribuição de valores para todo o setor cultural também, principalmente em virtude desse momento pandêmico ao qual a gente ainda vive, do Covid-19. A coordenação dos trabalhos, do edital e do bom andamento de todo esse trabalho, ela só foi possível graças aí à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura daqui do município de Catas Altas. Bom, trazendo um pouco aqui sobre a minha relação com todas essas questões que eu falei aqui, eu sou uma pessoa que, como eu disse lá no início, eu tenho uma certa formação também que já é ligada a essas questões tradicionais, a questões construtivas também, e eu sou uma pessoa que sou curiosa em entender como que a gente pode fazer alguma coisa melhor para o ambiente em qual a gente vive, e até mesmo para a gente, pensando em saúde, pensando em bem-estar também. Então, dessa forma, eu acabei me encontrando muito com os trabalhos em terra, com entender mais a dinâmica desse material, né? Em Catas Altas, eu já tenho aí uns 16 anos, eu me considero um catasaltense aqui, com muito orgulho disso também. E andando pela cidade eu consigo perceber que a gente tem uma grande riqueza cultural que ainda está talvez um pouco descoberta, um pouco deixada ali, mas que a gente consegue, através de pequenas técnicas, pequenas ações, conseguir reatar isso tudo e para que a gente consiga ter um melhor casario ainda, mais bem apresentável ao turista, ao próprio morador que está aqui na cidade também, que vive essa cidade, né? Então isso seriam pontos que me atraem bastante. Eu acho bem pertinente a gente ter esse tipo de ação aqui no município também. Em relação também aqui à possibilidade que me trouxe esse incentivo, a possibilidade de fazer essa oficina através dessa lei e da coordenação a qual eu já falei, eu acredito que são ações importantes porque a gente consegue ter ações desenvolvidas no ramo cultural, no meio cultural, independente se for um ramo de dança, se for de música, se for de artes visuais, atividades artísticas que são tradicionais, grupos tradicionais, independente de qual for. Ele poderia estar encaixado também dentro dessa possibilidade que essa lei nos trouxe, e é importante a gente lembrar sempre que a questão cultural ela é um nicho muito interessante da gente trabalhar pensando em futuro, pensando em diversificação de renda, pensando em permanência dos mais jovens dentro do nosso município também, e outras saídas às atividades que já estão postas hoje. Então isso tudo são questões muito interessantes que me atraem muito a fazer esse tipo de trabalho. Bom pessoal, e agora então aqui eu oficialmente encerro. Gostaria muito de agradecer a todos que acompanharam. Gostaria de agradecer também aqui a minha esposa que me ajudou a fazer o barreamento, que propôs aqui as perguntas, e também ao meu pequeno filho, meu Otto, que ainda está dentro da barriga da minha esposa, que em breve ele estará aqui com a gente, mas que já está aqui participando também desse tipo de ação, o que é a minha forma de já estar transmitindo isso para o futuro, para a minha geração futura também, né? Então, meu muito obrigado a todos e gratidão.